Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Nicolas e hoje eu vou mostrar para vocês como usar o Photoshop a nosso favor. A primeira aula vai ser sobre como reconhecer as sombras de um desenho pelo Photoshop. Então a gente vai pegar um desenho, vamos botar uma foto, vamos botar no Photoshop e vamos reconhecer as tonalidades de sombra, como que a gente pode perceber isso para poder fazer um realismo ou fazer uma sombra um pouquinho mais próxima do real. Eu queria falar antes para vocês o seguinte: o esquema dos workshops está rolando bem, a gente já está com 7 pessoas ativas no grupo e mais 5 ou 6 pessoas que já fizeram o pedido e aí só falta fazer o pagamento e já vão entrar. Então basicamente aí a gente tem dá para dizer aí umas 8, 10 vagas possíveis abertas. Então quem quiser participar, galera, o workshop está o seguinte: é um grupo de WhatsApp por 8 meses que eu vou acompanhando vocês. Eu vou gravar 16 workshops, esses workshops vão ser transmitidos ao vivo também para vocês. E vocês vão ter acesso a esses 16 workshops por R$ 150. Tipo, é muito barato, muito barato. Então, quanto antes a gente conseguir fechar, melhor. Quem quiser comprar pode entrar direto no site, eu vou botar o link aqui do site. Aí tem o passe lá, faz a compra, me avisa. E aí aí eu já coloco vocês no grupo e aí já vamos produzindo os conteúdos. Então vamos direto agora para a parte do Photoshop, eu vou passar aqui pro computador. Bom, vamos lá então, galera. Eu separei algumas imagens aqui, tá? Eu já vou jogar elas direto no Photoshop. Eu tô usando o Photoshop 2019, mas isso meio que não varia tanto assim, tá? A versão que vocês tiverem de Photoshop no computador de vocês, basicamente já vai funcionar. Esse truquezinho aqui, ele é bem simples, na verdade. É só para a gente identificar onde que estão os pontos de sombra e como que a gente pode fazer para trabalhar melhor com essa questão de sombra aí, que é bem complicado, né? Eu queria pegar primeiro essa imagem aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar primeiro essa imagem aqui. Quando eu vou ter noção de sombras, assim, a gente sabe que aqui tá mais escuro do que aqui, a gente sabe que esse braço aqui já tá para trás, tá mais escuro do que esse. A gente tem noção dos pontos de sombra, das dobras aqui e tudo mais, os pontos de luzes, esses aqui, né? Então a gente tem meio que uma noção, mas o Photoshop ele pode nos facilitar muito mais, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é assim, pegar mais ou menos isso aqui, que é o que eu quero trabalhar na imagem. Eu aperto Ctrl J no computador de vocês, né? É que eu uso Mac, daí é diferente. Posso botar isso aqui no lixo. Vou trabalhar só com essa imagem aqui, tá? Deixar um fundo preto aqui, opa. Deixar um fundo preto aqui, tá? Bom, essa imagem aqui eu vou trabalhar com ela preto e branco. Por que preto e branco? Porque eu vou conseguir reconhecer muito melhor os tons de sombra e vai ser muito mais fácil para eu identificar o que eu quero fazer no meu desenho, tá? Então isso aqui é uma imagem de um clipe, um printzinho de um clipe, né? E aí ele vai funcionar assim, ó. Eu vou mudar aqui o tom dela para preto e branco, tá? E no preto e branco vocês podem ver já aqui, ó, que a gente tem alguns ajustes. O que são esses ajustes? Eles vão mudar a cor e conforme vai mudando a cor, ele vai ajustando a iluminação. Porque, por exemplo, se botar mais vermelho, quando traduzir para o preto e branco, ele vai ficar mais escuro em algum ponto, que nem nesse caso aqui. A gente escurece o vermelho, vai escurecer tudo que está vermelho lá, né? Clareia, vai clarear mais. Qual o porém disso? A gente pode deixar uma imagem muito chapada, que nem tá esse caso aqui, a gente não percebe praticamente nada de variação de sombras, né? Então a gente precisa manter um pouquinho. Ó, por exemplo, o amarelo a gente pode tirar bem ou pode colocar bastante, tá? Vamos deixar mais ou menos na média como estava aqui. O verde ele vai mexer pouquinha coisa. Como ele vai mexer pouquinha coisa, a gente pode ampliar bastante para dar uma diferença boa aqui nas sombras da camiseta, tá? O oceano também ele vai mexer só ali na parte da camiseta mesmo, acho que é importante. O tom de azul não vai mexer quase nada, não tem azul nessa foto. E magenta vai mexer ali só no lábio, né? Acho que o lábio a gente pode deixar mais escurinho para dar um volume maior, tá? Então beleza, estou com a minha imagem aqui preto e branco. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em imagem, ajustes e posterize, ou posterizar se for em português ali. O que vai acontecer? Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai quebrar os tons de sombra, os tons de luz e sombra,
em níveis. Então aqui nesse caso a gente tem 4 níveis: o preto, o cinza escuro, o cinza claro e o branco, certo? Então a gente sabe direitinho que se fizer esse desenho aqui, aqui vão ser as sombras mais escuras, toda essa área, aqui as sombras médias, depois as sombras mais claras e aqui os pontos de luz, tá? O que a gente pode melhorar nisso? A gente pode aumentar os níveis de posterização. Então, por exemplo, assim, eu posso imprimir essa foto assim, tá? E marcar na mão alguns pontos que são mais escuros. Porque lembra quando a gente estava aqui em 4? Ó, em 4 aqui, fica muito escuro na borda. Ela não faz nem a diferença do braço. Mas se a gente mudar um pouquinho, ó, para 15 já está ótimo. A gente já sabe que aqui a gente vai usar um tom escuro, alguma luzinha aqui ou outra, né? Então essa imagem aqui a gente usa como referência para quando for fazer a tatuagem. Ah, mas eu quero deixar, sei lá, um pouquinho mais marcado. Beleza, diminui um pouquinho, tu tem essa marcação, imprime e pode inclusive fazer o decalque com essa base de sombra. Então tu sabe que até aqui tu vai usar o tom de sombra tal, no caso teria 8 tons de tinta, né? Que faria exatamente isso aqui, mais ou menos isso aqui. Então tu vai lá, vai marcar e tal. Só que assim, o que acontece? Isso aqui perde bastante detalhe, tá? Então, por exemplo, como a gente pode ver ali no olho dela, ó, a gente tem o olho, né? Mas se eu for diminuindo muito, a gente perde o detalhe do olho, tá? Então, por que é importante imprimir uma assim e uma assim? Porque aí tu consegue só marcar as sombras nessa aqui, com mais ou menos uns 15, mais ou menos uns 15, tu consegue só marcar a sombra e depois tu vai lá e imprime uma normal para ter a referência de luz exata, tá? Então é isso, é simples, tá? Eu vou fechar aqui, não vou salvar esse, vamos ver como é que isso fica com flor. Eu vou tirar só a saturação dela assim, deixar assim. Acho que talvez ela fique um pouquinho escura demais, né? Vamos fazer clara demais. Vamos fazer aquele ajuste. Preto e branco. Vamos deixar ela um pouquinho mais... Aí. Tá, assim eu acho que já fica bom pra gente trabalhar. Eu vou lá em imagem, ajustes, posterize. Aí ele já me deu bem direitinho alguns níveis, ó, de sombra. Então a gente sabe que a gente vai usar uma sombra pesada aqui, um pouquinho mais leve, aí um pouquinho mais leve aqui, e aqui a gente vai usar um tom mais claro. E ali a gente vai usar os brilhos de luz, tá? Isso aqui já vai nos facilitar bastante para fazer uma rosa dessa realista, certo? Então a gente sabe que aqui tem um ponto de sombra, quanto mais a gente puxar, mais ele vai ser chapado. Mas quando a gente puxa tudo aqui, ó, a gente vê que esse ponto de sombra ele não é tão forte assim. Por isso a gente precisa ter a referência, tá? A mesma coisa vai funcionar para todas as imagens que a gente for fazer. Então, por exemplo, essa aqui a gente não vai conseguir pegar muito bem. Essa aqui, vamos lá, ela já está bem tratada, bem corrigida, tá? É uma fotografia profissional, lógico. Então a gente vai lá em ajustes, posterize, e aqui. Aqui a gente tem uma noção de sombra e luz, né? A gente tem a noção de que aqui as sombras são mais escuras e elas vêm tomando até essa área. Então a gente pode tirar o decalque exatamente aqui, mostrando que aqui vem um tom e aqui é o tom mais claro. A gente pode tirar o decalque assim, mas quando a gente tiver referência, o ideal é a gente ter referência assim, porque a gente consegue trabalhar muito melhor a questão da textura e tudo mais, fica bem mais fácil de trabalhar, tá? Vamos ali para a última imagem rapidão, só quero mostrar para vocês como isso funciona bastante para muita coisa. A gente vai lá no preto e branco, vamos deixar um pouquinho de contrastezinho mais. Tá. Aqui, ó, a gente vai ter muitos detalhes de textura no cabelo, a pele, ela tá bem texturizada, ela tem bastante textura na pele, os lábios aqui, então a gente não pode perder essas informações. Mas por que a gente faria, nesse caso, a posterização? Para ter uma noção de onde que estão os tons. Então a gente sabe que aqui tem um tom mais escuro, aqui está um pouco mais claro, vai clareando até chegar nesse ponto que é o ponto de luz, de brilho. Mesma coisa aqui, a gente tem um ponto. Por que é legal dessa forma?
Por mais que os olhos estejam mais ou menos na mesma região, esse aqui vai usar um tom de sombra bem mais escuro do que esse aqui. Dá pra ver que esse aqui é igual a esse ali, ó, né? A não ser aqui nessa parte que tá bem escura, né? Mas a gente consegue perceber direitinho aonde usar um tom ou outro, tá? Como eu falei pra vocês, a referência na hora de tatuagem é sempre a foto, tá? Essa referência ela serve para fazer a marcação de sombras, certo? Pra gente saber aonde que tem sombras, aonde que são os tons mais escuros e aonde que são os mais claros, tá? Então tá, galera, é isso aí. Por hoje eu vou fazer esses vídeos mais rapidinhos assim, só pra mostrar pra vocês as possibilidades que tem. Então vamos fechar o vídeo aí. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela não foi muito longa, na verdade ela é um passo bem simples, mas eu queria mostrar pra vocês como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Eu sou uma pessoa muito difícil de reconhecer tons de sombra, então quando a gente usa dessa forma fica muito mais fácil até de criar um desenho. Às vezes a gente não vai nem usar para o realismo, mas quer saber aonde que estão as sombras principais e a gente consegue identificar ali pelo Photoshop. Vocês viram bem direitinho como funciona. E eu acho que é bem importante isso aí. A próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer recortes de imagens, como pegar imagens, fazer montagem disso e daquilo para vocês montarem as próprias tatuagens de vocês, beleza? Falando de novo do workshop, quem puder participar, são R$150, 16 workshops, um acompanhamento durante 8 meses no WhatsApp, e vocês pagam R$150 para isso, só R$150 e deu, tá? Então a princípio tem umas 8, 10 vagas, enquanto eu estou lançando esse vídeo, então vamos ver se a gente consegue fechar rapidinho isso aí para começar a produzir, beleza? Então tá, galera, valeu, até o próximo vídeo, falou!